E o Oeste Sem Filtro segue de olho na contagem dos parlamentares que retiraram as assinaturas pela instalação da CPMI de 8 de janeiro. Mais um deputado recuou por pressão do governo. É José Nelto, deputado do PP de Goiás. Outros 3 já haviam desistido. Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro, Célio Silveira, do MDB de Goiás e Pastor Gil, do PL do Maranhão. Há 191 assinaturas a favor da comissão. Vou pedir aqui uma ajuda para o Silvio, para a gente explicar aqui para a nossa audiência, Silvio, porque ontem a gente comentou no programa que eram 188. Parece que tem um vai e vem aí nessa história da lista, né, da CPMI. Isso significa que tem gente também incluindo nome, gente retirando nome, e parece que até uma decisão estratégica do André Fernandes, que propôs à CPMI não divulgar muito bem essa lista com os nomes, né, até para evitar pressão do governo. Exatamente, Paula. Essa lista, ela ficou retida ali no gabinete do André Fernandes, o autor, né, o propositor dessa CPI, justamente para tentar blindar a lista, né, caso ela fosse divulgada. Agora ela já é de conhecimento público, inclusive está no nosso site da Revista Oeste para quem quiser conferir os nomes, blindar dessa atuação, dessa pressão que nós estamos falando aqui desde o início do programa, do governo Lula pela retirada das assinaturas. O governo está com medo que muita coisa que ainda não foi revelada daquele dia 8 de janeiro venha a público por meio de uma comissão parlamentar de inquérito que tem poder de convocar pessoas e quebrar sigilos. Inclusive, tem poder de pedir as imagens na íntegra e aí nenhum órgão público vai poder negar o acesso ao que tem acontecido neste momento. E como você bem disse, Paula, tem deputados que assinaram depois da listagem com 188 nomes e tem deputados que continuam retirando a sua assinatura. Demos o nome de mais um hoje já confirmado. E esses parlamentares, tem lá o seu Chiquinho Brazão, tem os demais aí na lista que a gente vai mostrar na tela mais uma vez. Esses parlamentares que estão irritados, poxa, vocês estão expondo os nossos nomes, porque eles inclusive fecharam os seus perfis nas redes sociais, tá lá. José Nelto foi hoje, né, o deputado de Goiás. Chiquinho Brazão, que nós vemos falando, do União Brasil do Rio de Janeiro. Célio Silveira, do MDB, né, o antigo PMDB de Goiás, e o deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, mesmo estado do Juscelino Filho. Claro, Juscelino Filho enrolado até o pescoço com suspeitas, né? Usou o avião da FAB, diárias para ir a um leilão de cavalo. Ele, aliás, que é o autor de um projeto que cria o Dia do Cavalo. Ele apresentou esse projeto à Câmara dos Deputados e também construiu estradas próximos a fazendas da sua família. Então, para permanecer no cargo, ele negociou justamente isso, a retirada de assinaturas de deputados que são seus amigos, Paula. Olha, a gente tem reforçado muito o nome desses senadores que retiraram, né, a assinatura na lista, mas a gente quer dizer que o programa, o Oeste Sem Filtro, está aberto para ouvir esses deputados, para saber por que eles assinaram e depois retiraram o nome da lista da CPMI. Então fica o convite para todos eles para a gente conversar aqui no programa, né? Paulo, o Silvio foi perfeito nessa análise sobre a lista, só lembrando que dentro desse contexto todo de 8 de janeiro, se houve prevaricação ou não do ministro da Justiça, ou das forças policiais, ou da Guarda Presidencial, isso tudo aí só uma CPI pode saber. Mas não custa lembrarmos que semana passada, uma das nossas agências aí de inteligência, a ABIN, onde esse desgoverno quer colocar a ABIN? Dentro da Casa Civil, com o Rui Costa. Ou seja, estão cercando tudo, estão aparelhando, cercando tudo para que a última coisa que aconteça sobre o 8 de janeiro seja transparência. Por que colocar a ABIN dentro da Casa Civil? Não deveria ficar no GSI? Dentro da Casa Civil com Rui Costa. Só falta, não quero colocar aqui nenhuma, fazer um exercício de futurologia, mas eu não ficaria surpresa, por exemplo, se no contexto de uma possível CPI ou de uma investigação, alguém do governo falar, olha, as câmeras estavam danificadas, a câmera A, B e C, como o Silvio muito bem disse, nós queremos as imagens sem edição. Por isso que o Tucker aqui, ele demorou para divulgar as imagens, porque a equipe dele passou por 40 mil
horas, 40 mil horas de filmagens. E as filmagens não condizem, não mostram a realidade paralela que foi empurrada ao povo americano durante 2 anos. 2 anos. Isso não pode sair do nosso radar. Nós não podemos cometer esse erro. Até porque nos últimos 2 anos, os democratas tinham a Câmara, o Senado e, claro, a presidência. Então, eles tomavam conta de tudo. Hoje nós temos um Congresso no Brasil que tem uma oposição forte, que pode empurrar essa CPMI, que ela é muito importante para desvendar esse mistério que acabou se tornando o 8 de janeiro. Agora, Augusto, sobre esse vídeo do Lula que você pediu, alguém aqui no chat, não consegui pegar o nome, me perdoe, chamou o Lula de Lulaflex. Uma hora é uma opinião, agora já é outra. Augusto, lembrando que a lista então está com 191 assinaturas, temos uma gordura aí de 20 assinaturas, é isso, Silvio? Perfeito. Eu aposto na instauração da CPI, eu acho que vai sair. Vai sair. Quando um deputado diz que o voto dele não deve ser exposto, é porque ele sabe que traiu a maioria dos eleitores, pelo menos até eles. Todo mundo quer saber a verdade, menos os desertores. Essa nossa lista aí é a lista dos desertores. E eu queria reiterar o convite feito pela Paula Leal. Venham conversar conosco e expliquem por que mudaram de ideia. Mudar de ideia é um sinal de bom senso, desde que seja para melhor. Tá? Essa é mais uma lição do Churchill. Tá? Pode mudar de ideia. Claro, você confrontado com fatos que interferem em decisões, você muda de ideia. Agora, mudar de ideia de um dia para o outro, sem que tenha acontecido nada, porque as provas estão ocultas, continuam, aí é suspeito. Né? Aí não querer falar, pois se eu voto certo, eu quero que todo mundo saiba. Todo mundo saiba. Agora, quando eu viro desertor, olha, o voto pune também. E nós vamos expor. E queremos ouvi-los. A turma que vai votar a favor da CPI está aí, falando. Os que são contra não falam. E os jornais ficam escondendo. Precisa deixar espaço para joias, um terceiro lote de joias, quarto, quinto, tal. O governo Bolsonaro não acabou para os jornais. Como não acabou a pandemia. A pandemia nos jornais, ela se estendeu por mais alguns meses e eles torcendo para que viesse um surto qualquer, aí uma variante qualquer, para que ficasse tocando no assunto, que, pelo qual tiveram também os jornais obsessão. E mantém, né? Não é tiveram, não, tem. São obcecados por isso. No caso da CPMI, porque os jornais amigos com acesso aos deputados não perguntam por que mudaram. Por que os jornais não explicam em editorial que essa mudança faz bem ao Brasil? Porque pode ser encontrado, e nós vamos procurar, nesses vídeos, uma pessoa que está presa 2 meses depois de ter gritado não quebra, não quebra. Estão presas pessoas que não, repito, não participaram de manifestação alguma. Então, nós vamos provar o erro judiciário, erro é a palavra branda, né? Essa decisão criminosa do STF, do ministro, mais especificamente do ministro Alexandre, que mantém presas, né, ou atadas aí a tornozeleiras eletrônicas, gente inocente. Isso é crime. É crime. Então, nós estamos aqui atrás de fatos e vamos conseguir noticiar todos eles, mais dia, menos dia. Diga lá, Silvio. Só um complemento em cima do que você brilhantemente colocou, porque a nossa reportagem, antes de divulgar o nome dos deputados que recuaram, que tiraram as suas assinaturas, consultou os gabinetes, procurou a assessoria de imprensa desses deputados e disse, olha, queremos registrar o motivo do deputado ter desistido da CPI. Nós vamos publicar a declaração dele. E não houve resposta. Eles não responderam. Portanto, se eles estão sendo, por exemplo, criticados nas suas redes sociais pelos seus eleitores,
Eles devem satisfação a esses eleitores. E foi resposta para esses eleitores que a nossa reportagem foi buscar. Eles não deram. Então quem deve satisfação são eles.